o apóstolo Paulo, com as suas instruções a Timóteo, nos despertando para um novo tempo. Como a gente estava falando no capítulo 3, Paulo ele deixou instruções poderosas. E uma das instruções que ele deixou foi a respeito do casamento, que o homem ele precisa ter uma só mulher. Entenda uma coisa, o seu casamento ele é tão genuíno que se você, eu quero falar hoje não com você que é pastor ou diácono ou tem algum cargo na igreja que se separou, mas eu quero falar com você que é casado e está pensando em se separar. Não existe uma condenação para quem se separou, mas existe um procedimento para quem se separou. Você que está pensando em separar, você precisa rever conceitos. Porque lá atrás, né, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e deixou uma palavra. Então deixará o homem, teu pai, a tua mãe, e unir-se-á a tua esposa. E hoje nós estamos vendo muitos casamentos que estão sendo desfeitos. A Bíblia diz em alguns lugares que é necessário dar carta de divórcio por causa da dureza do coração. A Bíblia deixa claro dar a carta de divórcio quando há traição. Mas hoje no reino tem que ser diferente. Mas o diferente na realidade não é mudar as coisas, é fazer diferente. Se você escolheu tua esposa, se você casou com ela e naqueles primeiros dias você verdadeiramente amou ela, significa que o que está acontecendo hoje é um desgaste no seu casamento. Um desgaste talvez financeiro, um desgaste talvez no relacionamento carinhoso, coisa dessa natureza. Essa semana eu conversando com uma pessoa sobre isso, eu disse assim, volta lá no lugar que você errou. E eu digo, talvez o lugar que o homem erra, principalmente o homem, é aquele lugar onde ele um dia mexendo no celular e passou aquela foto de uma moça bonita, atraente, e o olho dele parou ali por alguns segundos, ou talvez até adentrou aquele perfil. Às vezes o lugar que você errou foi esse. Então volta lá nesse lugar. E aí você começa a fazer o quê? Uma comparação entre você, entre a sua esposa e essa moça. Sabendo que a tua esposa é a pessoa que sempre esteve ao seu lado. Quando você conheceu ela, ela já era cheia de defeito, mas agora é uma hora, é um momento de você entender com princípios da palavra como Deus quer que você proceda. Então você pode mudar toda a circunstância, porque é só um sentimento, é só um momento que você está vivendo, porque é um engano que o inimigo tenta introduzir na sua mente para que você não prospere, para que lá na frente ele gere condenação. Já vi muitas histórias de casamentos que acabaram e a pessoa casou com outra pessoa e viveu o melhor da vida dele. Mas também já vi muitas histórias, um dia viajando com uma pessoa, ele estava no segundo casamento e ele disse assim para mim, se eu soubesse que era do mesmo jeito, eu não teria largado a primeira. O que eu entendi com isso? Eu entendi que ele estava reconhecendo que o problema estava nele, não estava na pessoa. Então muitos problemas que você vive no seu casamento, com a sua esposa, não está na outra pessoa, está em você. É por isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo em um determinado lugar, cuida de ti e da doutrina. Então se eu cuidar de mim e da doutrina de Cristo em mim, não na outra pessoa, automaticamente o que vai acontecer comigo? Automaticamente eu vou ter em mim o discernimento do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer, e a hora de fazer e a hora de não fazer. Esse é um grande segredo. Você entende? Então assim, as instruções de Paulo é muito simples. Ele disse, olha, seja marido de uma só mulher, seja irrepreensível, não dado ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância. O que a gente vê hoje na igreja? A gente vê na igreja hoje que o irmão que ele tem condições financeiras, ele é tratado diferente. Infelizmente acontece isso. O irmão que limpa o chão, às vezes, ele é exortado de uma maneira dura, severa. O irmão que contribui uma certa quantia ou que tem uma certa influência, ele já não é tratado do mesmo jeito. Às vezes, nos bastidores, nós até falamos, não, trata todo mundo igual. Mas na essência não é assim.
Eu pastorei uma igreja por 12 anos, em vários lugares do Brasil. E eu tive experiência como essa, porque às vezes o irmão que tem muito recurso, ele quer opinar, ele quer mandar dentro da igreja. E a gente tem aquele certo medo, se o irmão for embora, o que vai acontecer? Mas eu também não posso ser ignorante de chegar lá e só bater de frente com o irmão, porque ele tem e mostrar, porque eu já errei nesse lugar também. Não, você tem que de fato tratar todos iguais. Então aqui é um procedimento que Paulo passa para Timóteo, fala assim, olha, você vai ter que cuidar bem dos seus filhos, você vai ter que cuidar bem da tua esposa. Qual parte que você entende de Efésios, que Paulo escreveu e ele diz assim, ó, que vós, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então, às vezes, você coloca o ministério em primeiro lugar, que é a sua esposa. Você coloca uma visita pastoral que você tem que fazer em primeiro lugar. Você coloca muitas coisas. Aí, daqui a pouco, você negligenciou o que Paulo disse para Timóteo. Olha, ele fala um versículo assim, ó. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, eu digo para você, e falo como alguém que errou. Eu, Michael, eu errei nesse lugar. Porque eu coloquei o ministério, eu coloquei a igreja primeiro do que a minha família. E nessa hierarquia de ilustração que eu vou falar para você, primeiro é Deus, você, sua família, a igreja. Deus, você. Por quê? Porque você tem que estar alinhado com Deus. Sua família. Por quê? Porque sua família é a base. E aí vem a igreja. Você vai dar um bom testemunho para a igreja. E se alguém da igreja te interpretar mal por isso, essa pessoa ela precisa de tratamento. Mas como que eu digo isso? Eu não estou falando a questão de você largar a igreja e toda semana pôr resort. Não. Você como pastor, você precisa cumprir sua carga horária de trabalho. E às vezes você não tem horário. Mas tem pessoas que você pode colocar elas dentro do princípio de horário, porque ela é sanguessuga. Eu já tive pessoas na igreja que eu falava assim, eu fazia um propósito, vou para a igreja orar. E eu ficava ali por alguns dias e não comentava com ninguém. Aí um dia eu comentei, não, eu estou vindo aqui para a igreja orar. De repente aquele irmão todo dia, naquele horário, passava lá e começava a conversar. Então aquilo era o quê? Cara, o irmão estava endemoniado? Não, claro que não. Mas aquilo ali, por causa da alma, por causa da incontinência, aquele irmão ele precisava conversar. E automaticamente eu também queria sair do meu lugar de oração, porque você ficar fechado num lugar orando não é nada agradável para a sua mente, para o seu corpo. É importantíssimo para o seu espírito. Mas não é agradável para o corpo, não é agradável para a sua mente, não é agradável você passar 8 horas, por exemplo, num lugar trancado orando e às vezes numa linguagem que você não entende, uma linguagem sobrenatural. É muito desgastante. Então a sua alma quer alguém para conversar. E às vezes vai alguém ali para sugar aquele tempo seu. Então eu vivi isso algumas vezes. É por isso que o apóstolo Paulo deixou aqui, não deixou ordens, ele não deixou mandamento, em momento nenhum ele diz algo dessa natureza, mas o que ele deixou foi instruções para que eu me esforce o máximo para colocar em prática. Então aqui ele fala assim, ó, convém pois que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então são coisas que são difíceis, são coisas difíceis de você colocar em prática no dia a dia. Talvez tem pessoas aqui que ele é um expert na honestidade, mas na hospitalidade ele não é. Às vezes tem pessoa aqui que ele é apto para ensinar, mas ele não é honesto. Então aqui, ó, não dá dalvinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Talvez tem pessoas aqui que não é espancador, mas se ele vê a oportunidade de ensinar alguém, a pessoa receber um milagre, ele poder falar de oferta para ela, para que aquela pessoa traga a oferta para ele. Então, são detalhes que eu posso ser aprovado num e reprovado no outro. Isso não quer dizer que eu sou condenado se eu for reprovado, mas se eu for reprovado, tem que refazer de novo. E uma das coisas mais interessantes que o apóstolo Paulo diz aqui é: governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob sujeição. Isso é muito importante. Ele deixa também o mandamento para as mulheres, deixa o mandamento para o novo convertido, não neófito, que é um novo convertido, para que não ensoberbecendo caia na condenação do diabo. É tão fantástico, é tão produtivo isso.
Ele fala também que convém que tenhamos testemunho dos de fora, sabe? A sua família, seus parentes, eles precisam conhecer o seu testemunho. Cara, por exemplo, eu fui um jovem meio que rebelde, então minha família conheceu muitas das cartas que eu fiz. Mas de repente eu me reposicionei de uma maneira diferente. E muitos daqueles que me julgaram, eles também viram, e eles não me julgaram errado, eles me julgaram certo, porque eu não dava um bom testemunho. Mas daqui a pouco, essas pessoas, elas começaram a ver o quê? Uma transformação, elas começaram a enxergar em mim algo diferente. Elas começaram a enxergar em mim um posicionamento. E isso é importante, porque aí você gera um testemunho. Alguém vai falar, não, ele era assim, cara, mas ele mudou. Ah, não, agora as obras dele. E eu vou dizer para você, tem pessoas que te observam por anos para poder falar algo com você. Então pega essas instruções aqui do capítulo 3 de Timóteo e coloque elas em prática, não pregue elas. Eu leio Timóteo desde os meus 21 anos de idade. Então, automaticamente, hoje, aos 37, que eu estou fazendo um pequeno estudo sobre isso. Hoje eu estou tratando, porque eu vi que muitas pessoas estão perecendo por não conhecer coisas dessa natureza. Só que não é só conhecer ali na Bíblia. Estou apontando para o computador que minha Bíblia está ali. Mas não é simplesmente conhecer esse versículo, é arrancar dali, trazer para sua mente. A mente é onde você vai ter as lembranças. E filtrar ele para dentro do teu coração, que é onde você vai trazer, para onde vai gerar vida. Salomão falou de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a vida. Então esses versículos, eles são vida a partir do momento que ele está dentro do seu coração. Então quando eu me conscientizo, cara, eu não posso ter ganância, eu não posso ser soberbo, eu não posso dar mau testemunho, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você pode até errar em algum desses lugares, você pode até tropeçar em algum desses degraus, mas tem um detalhe: o Senhor conhece o teu coração e viu que era verdadeiro o teu esforço e que você errou porque você é humano. Tá? Não esconda de você a sua humanidade. Isso faz toda a diferença, isso faz toda a diferença. Eu vou deixar por aqui esses versículos. Quero que você leia bastante as cartas de Timóteo, principalmente o capítulo 3. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais em outros assuntos. Deus abençoe sua vida. Tenha um